Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Quem me acompanha lá no Insta sabe que lá a gente terminou os posts sobre o TOEFL, mas aqui ainda não, porque eu posto lá primeiro e depois eu faço uma aulinha explicando o conteúdo de lá. Então hoje a gente vai falar sobre a section que foi a mais difícil pra mim, a que eu mais demorei pra conseguir tirar uma nota perfeita, que é 30 de 30. Essa section é a reading section, como tá escrito ali. Então como é que vai funcionar a aula de hoje? Eu vou explicar como é que é a reading section, eu vou dar 3 dicas que pra mim foram muito importantes, foram as últimas que eu precisei ter para que eu pudesse tirar 30 de 30. Eu vou explicar cada tipo de questão, vou dar um exemplo para cada tipo de questão para que vocês possam identificar a estrutura e o padrão de cada tipo de questão e quando vocês estiverem na prova, poderem identificar o tipo de resposta que vocês precisam procurar. Lembrando que quando tu tá na reading section do TOEFL, tu pode voltar no texto, mas que isso não é tão recomendado. Não tem problema nenhum tu voltar de vez em quando, mas se tu precisar voltar pro texto em todas as perguntas, isso significa que tu não leu o texto de maneira correta, tu não tá segurando, retendo informação suficiente, tu precisa trabalhar na tua leitura para que ela seja mais eficaz na hora de tu reter informação. Aí tu pode simplesmente guardar a informação na tua cabeça e responder. Caso tu precise voltar, faz isso, mas cuidado para não ficar voltando sempre, porque tu vai perder tempo e tu vai acabar estando mal nas questões seguintes. E também nessa aula eu vou dar uma ênfase especial para as últimas 2 questões, que são as mais importantes, porque elas não valem só um ponto como o resto, elas podem valer dois ou mais pontos. Então, como é que funciona a Reading Section? Como o nome sugere, ela testa a capacidade do aluno de entender, através da leitura, as informações que são passadas num texto acadêmico de nível universitário. Como é que ela é construída? Então, ela tem de 3 a 4 textos no total, assim como as outras sections. De vez em quando tu vai ter a quantidade normal, que seriam 3 textos, mas possivelmente tem a possibilidade de tu conseguir um texto a mais na tua prova. Aí tu vai ter mais tempo pra fazer essa passage, mas não tem estresse. Ou tu vai ter 3 textos em menos tempo, ou tu vai ter 4 textos em mais tempo. Então não faz diferença. São mais ou menos 700 palavras por passage, são textinhos um pouquinho longos, principalmente para uma prova desse tipo. E são só 10 perguntas por passage. Então é muito importante, com esse número limitado de perguntas, que tu acerte todas ou que tu acerte o máximo possível, porque um erro pode te machucar bastante. Então agora a gente vai passar pros tipos de pergunta, e aqui do lado, aqui em cima no caso, vai ter exemplos de cada questão para que vocês possam identificar a estrutura delas. A primeira é vocabulary. É que nem a listening section, só precisa identificar qual das opções tem o significado mais parecido com uma palavra que já está no texto. E ali, ó, the word X in the passage is closest in meaning to. Então, a palavra X na passagem, no texto, é mais perto, mais similar em significado a reference. Tu tem que identificar a que palavra, as palavras que estão ali nessa pergunta estão fazendo referência a. Então, the word they in paragraph 3 refers to. Aqui que a palavra they está fazendo referência no parágrafo 3. É isso que tu tem que identificar. Purpose. Qual é o propósito? O que o autor queria quando ele empregou uma palavra ou uma frase no texto? Why does the author mention countries other than Britain in the first paragraph? Então é esse tipo de coisa. Aqui a gente vai começar pela detail ou factual information. O que tu tem que fazer nessa questão é identificar uma informação que foi falada no texto. É uma informaçãozinha pequena, é algo bem específico assim, mas vai estar mencionado na detail ou factual information. Então não tem neurose, as outras questões vão estar meio óbvias que estão erradas, só precisa encontrar uma coisa que está no texto. Por outro lado, a negative factual information é exatamente o oposto. Tu tem que identificar uma informação que não está no texto ou uma informação que está no texto, mas que foi passada de uma maneira incorreta nas opções de respostas. O que tu tem que fazer para identificar quando é uma e quando é outra? A negative factual information sempre vai ter alguma coisa negativa, de sentido negativo ou negando. Por exemplo, ali ó, according to the paragraph, which of the following is not true? Então tu tem que procurar sempre esse not. Se não tiver not, provavelmente é detail or factual information, mas se tiver alguma coisa com sentido negativo, provavelmente é negative or factual information. Então a partir disso, a partir de reconhecer qual tipo de questão é, o que tu vai fazer? Tu vai procurar uma informação que está no texto ou uma informação que não está no texto. E aí tu vai identificar qual é a resposta. Sentence simplification é identificar qual das opções de resposta vai parafrasear, ou seja, vai falar de outra maneira
o que uma frase no texto está falando, mas é de uma maneira mais concisa, um pouco mais resumida, com menos palavras. Então ali, ó, which of the sentences below best expresses the essential information in the following sentence? Então tu só tem que encontrar uma frase que fale a mesma coisa, mas de um jeito mais simplificado, mais conciso, mais direto. Então, aqui, ó, sentence insertion é identificar qual o ponto do parágrafo, uma frase que não estava no texto até então, ela vai ser apresentada só na questão, é o ponto melhor, é o ponto mais ideal para que ela seja inserida e mesmo assim mantenha lógica, continuidade. Basicamente, de vez em quando vai ter um númerozinho, 1, 2, 3, 4, na frente ou atrás de diferentes frases ao longo do parágrafo. E tu vai ter que identificar qual desses números, qual desses quadradinhos é o ideal para que tu insira essa frase, porque de vez em quando se tu inserir no lugar errado, tu vai quebrar a continuidade, tu vai quebrar a lógica, tu vai inserir uma ideia que não foi apresentada ainda no começo da frase, por exemplo. Aí não vai ficar lógico, não vai ficar legal. Inference. Entender o significado de algo sem que ele seja explicitamente dito. Então o autor pode falar uma coisa, tu vai poder entender o que ele quis dizer com isso, mas ele não disse de maneira explícita. Então se ele falar que tu tem que evitar ruas perigosas, o que ele quis dizer com isso? Provavelmente ele quis dizer que tu vai ser assaltado, que tu talvez tome uma surra. Então tu tem que identificar qual foi o propósito dele quando ele aplicou isso, mas de maneira implícita. Complete table. Essa é uma das duas questões que são muito importantes no TOEFL, porque ela não vale só um ponto. Então, vão ter diversas ideias durante o texto, obviamente, e normalmente não, sempre no reading, o autor vai falar sobre duas categorias diferentes, ou ele vai apresentar duas ideias que são diferentes, e aí o que tu vai ter que fazer na Complete Table? Tu vai ter que identificar a diferença entre ideias que foram apresentadas ao longo do texto, e a partir disso tu vai ter que dividir ela em categorias. Dividir essas ideias em categorias. Então vai ser algo bem específico, bem explícito. Essa questão não é tão difícil, porque por tu ter que dividir essas ideias, vai ser algo mais fácil. Mas é muito importante que tu treine essa questão ali, ó. Select the appropriate phrases from the answer choices and match them to either silk, cotton or wool production. Então isso é muito importante. Tu vai ter que saber fazer essa diferença, tu vai ter que exercitar isso, e o que tu precisa fazer é ser capaz de entender ao longo do texto que diferentes ideias estão sendo apresentadas. Tu vai ter que perceber que uma hora a continuidade vai ser quebrada para que uma nova ideia seja apresentada. E aí tu vai dividir elas em categorias diferentes. Agora a gente vai para a questão que para mim é a questão mais importante do TOEFL, que é a Complete the Summary. Eu sei que eu estou tapando um pouco aqui, mas o importante, se você dar um pause e ler tudo, o importante é que vocês identifiquem como funciona. Como é que é a Complete the Summary? Tu tem que identificar quais as opções resumem de maneira eficaz e concisa os pontos mais importantes da passage. Qual é o segredo dessa questão? De vez em quando vão ter várias opções, mas uma opção tá certa, ela tá no texto, é uma informação correta, mas ela não é um dos pontos mais importantes da passage. Tu tem que identificar qual é o ponto principal de cada parágrafo. E aí que eu vou dar uma dica para vocês, que para mim foi infalível, eu nunca mais errei essa questão depois que comecei a fazer isso. Quando tu estiver no TOEFL, toda vez que tu terminar um parágrafo, tu vai fazer um resuminho desse parágrafo. No máximo 10, 15 palavras, tem que ser algo muito rápido, usando aquilo que eu falei para vocês num dos últimos vídeos, que é sobre o note-taking, sobre tuas anotações. São palavras curtinhas, reduzidas, usando símbolos. Cada vez que tu terminar um parágrafo, tu faz um resuminho. São cerca de 5 ou 6 parágrafos, então tu vai ter 5 frasezinhas. O que eu comecei a fazer que eu nunca mais errei? As respostas corretas nessa Complete the Summary sempre vão ser o ponto principal de um dos parágrafos, escrito de uma maneira mais concisa ou em outras palavras. Então, de vez em quando, vão ter informações corretas, mas essas informações não são o ponto principal de um parágrafo. Elas são informações que de fato não estão erradas, só que elas não são as informações mais importantes, as principais. Então tu vai fazer esse resuminho de cada parágrafo, e esse resuminho, esse summary de cada paragraph vai ser uma das respostas. Talvez não, algum dos parágrafos não vão estar nas respostas, mas tu pode ter certeza que fazendo isso tu vai conseguir acertar. As respostas corretas vão ser os pontos mais importantes.
Não são só informações verídicas que estão no texto, são os pontos principais. E aí agora eu já inseri uma das minhas dicas para que tu vá bem no TOEFL, que é fazer um resuminho a cada parágrafo. Quando terminar o parágrafo tu faz o resuminho. E as outras duas informações, as outras duas dicas que eu queria passar são: sempre ler 2 vezes a questão. Isso é algo meio básico, porque de vez em quando eles podem fazer o quê? Eles podem inserir uma palavra de valor negativo, falando not, falando no, falando o que o autor não disse, e aí tu tem que saber identificar as diferenças, porque isso pode mudar completamente a resposta de uma questão. E a outra dica que eu quero dar pra vocês, antes de terminar, é que vocês comecem sempre o reading pelas vocabulary questions, porque essas questões normalmente são bem simples, elas são questões dadas, então tu vai lá, tu caça elas, tu responde elas em 15, 10 segundos, e a partir daí acabou. Tu só precisa ir para as questões mais complexas, tu vai ter mais tempo para fazer elas, porque de vez em quando a gente se assusta com o número de questões. Se tu começou a prova pelas questões mais difíceis, aí tu vai ter 8 questões faltando. E aí tu te assusta porque são 8 questões, mas na verdade talvez 2 delas sejam vocabulary questions, que são questões dadas. Então tu começa pela vocabulary question, tu responde ela rápido, e aí tu pode passar para as outras. O reading é só prática também, você tem que fazer muito complete summary, complete table, é muita prática, mas sempre se liguem nisso de fazer o resuminho do parágrafo, porque isso vai dar muita nota para vocês no complete summary. E é isso, pessoal, o reading é uma coisa simples, assim como o resto do TOEFL é uma coisa de prática. Espero que vocês tenham gostado, nossa aula vai ficar por aqui hoje. E como sempre, se vocês gostaram do conteúdo, se você acha que pode ajudar alguém ou se o conteúdo está bem feito, eu agradeço muito a quem puder compartilhar, a quem puder engajar, quem puder deixar um comentário, um like, caso vocês tenham comentado, falar o que vocês acharam do vídeo, falar quais tipos de vídeo vocês querem no canal. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pelo apoio e um beijo para todos.